Olá você, bem-vindo aos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse episódio 32 é a segunda parte do episódio 31 sobre intervenções do Estado no mercado de trabalho. A foto da capa do episódio apresenta uma das consequências reais, o aumento do número de camelôs pelas ruas e calçadas das cidades brasileiras. O contingente de trabalhadores informais no Brasil representa 41% da população ocupada, dados do IBGE. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentado, o episódio 32 é a segunda parte do episódio anterior, o 31, sobre intervenções do Estado no mercado de trabalho e suas consequências reais com relação à geração de empregos. Como você também já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literaturas utilizadas para a confecção do episódio. É bastante comum ouvir a afirmação feita majoritariamente por políticos populistas e intelectuais celebridades de TV de que o trabalho não é uma mercadoria. E, não sendo uma mercadoria, o preço do trabalho, o salário, não pode ficar ao sabor das flutuações do mercado. Consequentemente, para garantir um valor justo para a mão de obra, essa turma defende que o Estado, esse ente supremo e composto por seres angelicais, imponha leis trabalhistas duras e regulações rígidas para proteger os trabalhadores. Mas a realidade pura e simples é que o trabalho é sim uma mercadoria e que os serviços efetuados pelo trabalho humano estão submetidos às mesmas leis econômicas que valem para todas as outras mercadorias e fatores de produção. E as leis econômicas afetam de forma inexorável a todos os agentes que atuam no mercado, independente de se gostar ou não. É como a lei da gravidade. Não se sai voando porque um burocrata em Brasília deu uma canetada revogando a lei. Basicamente, são duas as leis econômicas mais importantes relacionadas ao fator trabalho. A primeira lei é a lei da oferta e da demanda. Veja episódio 3. Quanto maior a demanda por uma mão de obra, maior o salário que os empregadores estarão dispostos a pagar por ela. Igualmente, uma maior oferta dessa mão de obra, isto é, um aumento da quantidade de pessoas dispostas a trabalhar no setor, irá gerar o efeito oposto, reduzirá o valor do salário. É simples e básico. A segunda lei é a que diz que o salário será determinado pela produtividade marginal do trabalho. Assista o episódio 29 para entender o conceito, que significa que o valor máximo do salário que o empregador irá pagar será o lucro marginal produzido pelo trabalho do empregado. Note, não é o valor da venda do produto ou serviço produzido, nem do faturado. É o valor do lucro. E não estamos falando de lucro líquido, mas de lucro marginal. E então você me pergunta, afinal, como fazer para aumentar os salários? O que melhora os salários e, por conseguinte, o padrão de vida das pessoas é a melhoria da
produtividade do trabalho. Veja episódios 28 e 29. Por exemplo, um operário norte-americano, na média, 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. Isso não se deve ao fato dele ser mais trabalhador. Como vimos, a explicação é muito mais simples. O norte-americano utiliza 4 vezes mais capital investido pelo mercado em máquinas, ferramentas, instalações industriais, estruturas logísticas, capacitação que seu colega brasileiro. O capital investido é o que aumenta a produtividade, os salários e, consequentemente, o padrão de vida de uma sociedade. Na descrição do vídeo, você encontra o link para um excelente artigo do economista Jesus Huerta de Soto, de título: Sim, o trabalho assalariado é uma mercadoria, e é isso que o protege contra abusos. Como você já está viciado no nosso gráfico de preço versus quantidade, então, para acalmar um pouco a sua síndrome de abstinência, vamos então fornecer para o seu deleite mais uma sessão de exercícios com o velho gráfico. Nesse caso, no eixo dos preços, colocamos salário e no eixo de quantidade, colocamos quantidade de empregos para explicar o mercado de trabalho, como vimos também no episódio 29. Recomendo que você vá lá e assista. Então, temos a curva vermelha de demanda de trabalho pelas empresas e a curva azul de oferta de trabalho pelos trabalhadores. Na interseção das duas curvas, determina o ponto X de equilíbrio do mercado de trabalho, definindo a quantidade de empregos de equilíbrio, L asterisco, e o salário de equilíbrio, W asterisco. Esse é o ponto de equilíbrio de mercado no caso da livre negociação entre empregadores e trabalhadores, sem a interferência do Estado. Mas aí vem o Estado bonzinho e diz: eu quero uma parte desse negócio entre vocês. Mas como eu sou bonzinho, eu estou fazendo isso para proteger o pobre trabalhador do empregador malvadão. Então, o Estado impõe vários impostos e encargos, que no exemplo é representado pela linha preta. Como você pode perceber, essa intervenção do Estado faz com que o valor recebido pelo trabalhador, ou seja, o salário líquido, seja menor do que o valor que o salário de equilíbrio. Faz também que o valor pago pelo empregador seja muito maior do que o salário de equilíbrio, ou seja, o custo trabalhista total. E se você for observador, você percebeu que com a intervenção do Estado no mercado de trabalho, a quantidade de empregos no mercado, L, é menor que a quantidade de empregos no equilíbrio. Agora, vamos à parte de impacto econômico para a sociedade. Lembrar que nível de eficiência econômica é também denominado de nível de bem-estar da sociedade. Se você assistiu ao episódio 18 sobre imposto versus eficiência econômica, vai ser pura recordação. Se não, vai lá na playlist do canal e assiste. A eficiência econômica é definida como a soma do excedente do empregador mais a soma do excedente do trabalhador, que no caso de livre negociação entre as partes, com um ponto de equilíbrio em X, é a soma das áreas A, B e C, que é o excedente dos empregadores, mais a soma das áreas D, E e F, excedente dos trabalhadores. Como ocorreu a intervenção do governo, impondo impostos e encargos na relação trabalhista, temos que aos valores representados pelas áreas B mais E foram tomadas do trabalhador e do empregador pelo Estado, na forma de impostos. Os valores representados pelas áreas C e D deixaram de existir, pois como esse aumento de custo de contratação imposto pelo governo
não serão fechados essa quantidade de contratos de trabalho. É a chamada perda de peso morto. Então, a eficiência econômica, após a intervenção do Estado, será reduzida para apenas os valores representados pela soma das áreas A mais F e uma parte dos valores representados pelas áreas B mais E, que representamos por B pequeno e C pequeno, porque só uma parte desse valor, porque só uma parte desse valor retorna para a sociedade em serviços reais. Uma outra parte é retida pelo próprio governo para pagar sua estrutura gigantesca. Conclusão: pela intervenção do Estado no mercado de trabalho, provoca uma redução da eficiência econômica, que significa a redução do bem-estar da sociedade. Assim como a lei da gravidade continua plenamente em vigor, ainda que você a considere inaceitável pelo fato de matar pessoas que caem de cabeça no chão, o mesmo ocorre com as leis da economia. Não há demagogia política ou sindical capaz de revogá-las. Sindicato não garante empregos. Justiça do trabalho não garante empregos. Quem garante empregos é o empreendedor, que coloca o dinheiro dele e constrói um negócio e gera empregos. Portanto, como já comentamos, quando as intervenções do Estado no mercado de trabalho inviabilizam a ação produtiva, ocorre a exportação do trabalho pela migração da atividade produtiva, ou seja, das fábricas ou serviços para outros países. Resumindo, o capital migra e fecha operações no Brasil, demitindo e fechando vários postos de trabalho, e vai abrir operações no México, na Polônia, na Tailândia, gerando empregos lá. Ou através da migração de trabalhadores para países com maior oferta de empregos, como o caso das levas de brasileiros que entram como ilegais para trabalhar nos Estados Unidos, ou dos descendentes de japoneses que imigram para trabalhar no Japão. E como já falamos no outro slide, a ironia da realidade é que migram para países que têm leis trabalhistas bastante flexíveis. Mas a grande intervenção do Estado no mercado de trabalho provoca o aumento do chamado trabalho informal. E aí é que se percebe a enorme hipocrisia e canalice dos políticos populistas, dos sindicalistas profissionais e dos intelectuais celebridades de TV. Todos esses trabalhadores que estão no mercado informal não têm nenhuma das chamadas proteções trabalhistas. Esse bando de pilantras e canalhas ficam bravejando aos quatro ventos com slogans panfletários tipo contra a precarização do trabalho, contra a terceirização de serviços, contra a pejotização, que as pessoas tiram CNPJ como empresas individuais para pagarem menos impostos. Essa turma canalha quer que as pessoas ganhem a vida como? Virando pivete ou virando funcionário público? Vamos então dar uma olhadinha nos números do IBGE sobre o mercado informal de trabalho no Brasil. Quando o mercado de trabalho é extremamente regulado, isso significa duas coisas: encarece o custo para a geração de postos de trabalho e engessa as ações de correções necessárias quando ocorrem as crises. Resumindo, aumenta o custo e é pouco flexível. Portanto, o mercado de trabalho no Brasil praticamente obriga a um grande nível de informalidade.
Durante crises econômicas, devido à ausência de flexibilidade da legislação trabalhista e das regulações, a tendência natural é de aumentar não só o nível de desempregados, mas também o contingente de trabalhadores informais. Vejamos no gráfico da esquerda os dados do IBGE de 2012 a 2018. Temos a linha azul, que representa os trabalhadores formais com carteira assinada. E na linha vermelha, observamos a evolução dos trabalhadores sem carteira assinada do setor privado ou que trabalham por conta própria, os autônomos, incluindo também os trabalhadores domésticos sem carteira assinada. Primeiro aspecto que chama a atenção é que o número de trabalhadores informais é quase igual ao número de trabalhadores com carteira assinada em todos os anos, variando entre 35 a 38 milhões de pessoas. Significa que metade dos trabalhadores do Brasil no setor privado são informais e não têm nenhuma das proteções da divina CLT. Segundo aspecto, fica claro que com o acirramento da crise econômica em 2015, com o aumento do desemprego, o número de trabalhadores informais ultrapassa e cresce, enquanto o de formais cai fortemente. Isso ocorre porque a legislação não permite flexibilidade de contratos, com negociação de redução de salário temporariamente, redução da jornada de trabalho, redução dos benefícios, de modo a ser possível se manter os postos de trabalho durante os períodos difíceis. Agora, vejamos no gráfico da direita do IBGE de agosto de 2019. Temos que o número de trabalhadores informais atingiu o patamar de 41,3% do total da população ocupada, representando 38 milhões e 600 mil trabalhadores. Podemos observar como se distribui por categorias esses trabalhadores informais. Chama a atenção que metade, ou 19 milhões e 400 mil, são trabalhadores por conta própria e que não têm CNPJ, o famoso autônomo. Outro grande contingente é os trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, ou seja, normalmente trabalham para pequenas ou microempresas, que somam 11 milhões e 600 mil pessoas. Depois vem o trabalhador doméstico sem carteira assinada, com 4 milhões e 500 mil pessoas, seguido do trabalhador familiar auxiliar, com 2 milhões e 200 mil pessoas. E por último, o empregador, aquele que emprega sem CNPJ, ou seja, o microempresário com 850 mil pessoas. E aí, você ainda acredita que intervenção estatal protege os trabalhadores? Vamos rapidamente a um exemplo recente, o da PEC das domésticas de 2015. Você acha que após a promulgação da nova lei, realmente melhorou a condição de empregos para os trabalhadores domésticos? O que você tem ouvido a respeito? Sobre esse tema, o da PEC das domésticas, eu comentei com mais detalhes no episódio 11 sobre deslocamento das curvas de oferta e demanda. Se entrar na questão pelas vertentes moral e social, somente analisando, baseado nos fundamentos econômicos, o que ocorreu na prática. Foram aumentados os custos de contratação para o empregador, como as obrigações de pagar FGTS, INSS, 13º salário, férias, auxílio creche, pré-escola e os riscos trabalhistas, burocracia estatal e cadastro. Houve até um interessante comentário de um empresário à época na imprensa. Palavras dele, que eu assino embaixo. Essa lei é excelente. Agora o brasileiro comum vai ver e sentir na prática
como é difícil ser empresário no Brasil. Fecha parênteses. Então, esse aumento de custo de contratação causou um deslocamento da curva de oferta devido a esse choque negativo de oferta, resultando na redução da quantidade de posições de trabalho e na redução do valor do salário para a função de empregado doméstico. Então, foi observado que muitas famílias dispensaram seus funcionários domésticos por não terem como arcar com o aumento de custo, bem como não quererem ter que enfrentar os dissabores dos riscos e da burocracia infernal da Justiça do Trabalho. Uma outra análise dos fundamentos econômicos da demanda sobre a ótica do conceito do chamado produto substituto mostra que, em termos relativos, os custos de contratar uma diarista, que é um bem substituto para a empregada doméstica, após a promulgação da nova lei, ficou menor. Então, a nova lei provocou um deslocamento da curva de demanda por empregada doméstica, pois o custo relativo de contratar uma diarista diminuiu. Aqui também, o que podemos vivenciar é que várias famílias passaram a contratar diaristas para, no máximo, 2 dias por semana. Colocando os dados frios. Os dados do IBGE de agosto de 2019, do total de 6.200.000 trabalhadores domésticos, somente 1.700.000 têm carteira assinada, ou seja, só 27% do total fazem parte do mercado formal. O restante, 72%, ou 4.500.000 estão trabalhando na informalidade. Essa é a realidade. Nesse slide, mais 2 exemplos da intervenção do Estado no mercado de trabalho com a argumentação de proteger empregos. Eu comento em mais detalhes no episódio 10 sobre oferta e demanda. O primeiro é sobre frentistas em postos de gasolina. Tem uma lei de 2000 que proíbe os postos de gasolina de não terem frentistas e aplica multas e gera fechamento do posto se for descumprida. Isso é um atraso. Em todo o mundo civilizado, desde a década de 70, os postos de gasolina têm bombas self-service, que é uma tecnologia simples. Estou falando de 50 anos. O segundo exemplo de intervenção são as leis municipais que obrigam os ônibus urbanos a terem cobrador. Nos países envolvidos, como Canadá, Austrália, Alemanha e tantos outros, os ônibus urbanos têm apenas a essencial função, que é o motorista do veículo. O ônus para toda a sociedade, obrigadas pelo Estado a manter esses tipos totalmente dispensáveis de serviços é alto. Esses tipos de empregos encarecem os custos para todos, no caso, no preço dos combustíveis ou no preço das passagens de ônibus. Esses empregos, mantidos por intervenção do Estado, na realidade, são postos de trabalho de baixíssima qualidade, isto é, de baixa qualificação e baixa remuneração. Se seguisse as leis naturais econômicas, sem a interferência do Estado, teríamos serviços automatizados nos postos de gasolina e apenas sistemas de cartão eletrônico de passagem de ônibus. Então, seriam gerados milhares de empregos nas fábricas desses tipos de equipamentos, mais empregos nos fornecedores de peças para esses equipamentos, mais postos de trabalho para programadores e desenvolvedores de software para essas máquinas, mais empregos nas empresas de
manutenção elétrica, mecânica e informática para a operação de todas essas estruturas. Portanto, ao invés de frentistas de postos e cobradores de ônibus, que só encarecem o custo para a sociedade, seriam gerados uma enorme quantidade de postos de trabalho de qualidade, ou seja, com maior capacitação e melhores remunerações. E aí, qual das duas situações você prefere? O mercado de trabalho está em constante evolução, que é gerado pela introdução de novas tecnologias e inovações. No slide, 3 exemplos de profissões que desapareceram: o de acendedor e apagador de iluminação pública querosene, as telefonistas e o leiteiro. Também desapareceram os ferradores de cavalos e construtores de carruagens, que deram lugar a milhões de novas funções nas cadeias de produção de automotores. A evolução é inexorável e o Estado, ao intervir no mercado para proteger determinados grupos de interesse, bloqueando a adoção de novas tecnologias ou proibindo o comércio, que podem multiplicar e multiplicam a produtividade do trabalho, só gera custos, atrasos e subdesenvolvimento para todo o corpo da sociedade. E, ao final, esses novos empregos de novas tecnologias são gerados em países de maior liberdade de mercado. Na descrição do episódio você encontra o link para um muito interessante vídeo de título Coalizão das Indústrias Obsoletas, uma campanha em Londres contra a interferência estatal contra o serviço de Uber, da utilização do Uber. É muito interessante, vale a pena. Então, qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? Você concorda com as pessoas que defendem que o salário mínimo precisa existir e que o Estado deva sempre aumentar o seu valor? Será que o salário mínimo protege os empregos para as pessoas de baixa renda, que basicamente são jovens sem experiência ou trabalhadores sem qualificação? A charge ao lado é bastante expressiva do que realmente representa o salário mínimo. Vamos recordar rapidamente o que abordamos no episódio 21 sobre políticas públicas. Com a ajuda do nosso gráfico preço versus quantidade, vamos avaliar o que acontece no mercado de trabalho, quando o governo estabelece um salário mínimo, que obriga a todo empregador a pagar para qualquer tipo de função que ele contrate. Então, temos a reta vermelha de demanda de trabalho por parte das empresas e a reta azul de oferta de trabalho por parte dos trabalhadores. Na interseção das duas curvas é determinado o ponto A de equilíbrio de mercado, que define a quantidade total de empregos de equilíbrio, L asterisco, e o salário de equilíbrio, W asterisco, no mercado de trabalho sem a intervenção do governo. Aí, o governo bonzinho, para proteger os trabalhadores dos empresários malvadões, sempre lembrar o dono da lojinha da rua, estabelece o salário mínimo, representado pela reta verde. Como você pode observar, no ponto B, onde a reta verde do salário mínimo corta a reta vermelha de demanda por trabalho das empresas, isto determina que a esse valor de salário as empresas só vão contratar a quantidade L1 de funcionários, que é menor do que a quantidade de equilíbrio de mercado.
Você também observa que no ponto C, onde a reta verde do salário mínimo corta a reta azul de oferta de trabalho pelos trabalhadores, isto determina a quantidade L2 de empregos que trabalhadores estariam dispostos a ocupar por esse nível de salário, mesmo não sendo qualificados. E que essa quantidade de empregos L2 é maior do que a quantidade de equilíbrio de mercado. Portanto, temos que a diferença entre a quantidade de trabalhadores não qualificados aceitarem um emprego pelo valor de salário mínimo L2 e a quantidade de vagas de empregos abertas pelos empregadores para pagarem esse valor L1 é a quantidade de desemprego no mercado de trabalho gerado pela intervenção do Estado, determinando um valor de salário mínimo obrigatório. Bastante lógico. Quando o Estado determina um valor alto para a contratação de uma pessoa sem experiência ou qualificação, esse trabalhador tem baixa produtividade, isto é, gera rendimento ao negócio abaixo do seu custo. Isso acaba reduzindo a possibilidade de abertura de mais contratações. Simples de entender. O empregador precisa de gente para ajudar, porém, o custo de manter a vaga de emprego ocupada é maior do que o funcionário gera de receita. Isto é, gera prejuízo. Então, pelo custo, é melhor não contratar ou então contratar alguém mais experiente ou qualificado. Portanto, o salário mínimo poderia ser chamado de salário de corte com relação à produtividade do trabalho. Se houvesse livre negociação no mercado de trabalho, menos regulações e sem intervenções do governo, as empresas, principalmente as pequenas e médias, que são a maioria, teriam mais vagas a serem oferecidas para pessoas jovens, inexperientes ou sem capacitação. Os gráficos abaixo apresentam a dura realidade da consequência da imposição ao mercado da política de salário mínimo pelo Estado. O gráfico da esquerda mostra de 2004 até 2015 a curva vermelha de crescimento do salário mínimo real, isto é, descontado da inflação, e a curva preta de evolução da produtividade do trabalho. Observamos que o governo foi aumentando o salário mínimo muito acima da produtividade do trabalho. Em 2015, o salário mínimo real, cumulativamente, havia sido aumentado em 68%, enquanto a produtividade do trabalho só havia crescido 18% ao longo desses 11 anos. O resultado dessa política intervencionista e populista do governo você pode observar no gráfico da direita, que é o número de jovens em empregos formais versus salário mínimo relativo. A reta decrescente mostra que quanto maior o salário mínimo relativo, menor o número de jovens empregados. Então, como comentamos, o Estado, bonzinho, estabelece o salário mínimo para ajudar as pessoas de baixa renda, basicamente jovens inexperientes e pessoas com baixa qualificação, e protegê-las dos empresários malvadões que só querem explorar. Porém, a realidade dos fatos é que, quando o Estado define e aumenta o salário mínimo, os primeiros a perderem o emprego são os jovens sem experiência e as pessoas de baixa qualificação. Essa é a realidade nua e crua, sem hipocrisia. Ponto.
Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, os seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler da charge ao lado, que faz troça com a globalização e as diferenças entre os hemisférios norte e sul, vamos começar a conversar sobre desenvolvimento econômico, ou, traduzindo em miúdos, quais as razões de algumas nações terem se tornado sociedades prósperas. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.